É isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Infoturbo. Hoje o meu recado é para você aí que é trader, você que busca entrar nesse ramo, trabalhar com o mercado financeiro e não sabe muito bem qual equipamento que você precisa. Às vezes você tem um notebook aí, mas ele já não dá conta do recado, ou então você tem um computador um pouco mais antigo e não é legal, ou então precisa montar um inteiramente do zero, mas não conhece sobre os componentes, e eu quero fazer essa recomendação aqui para você em 2022. E é o seguinte, eu trouxe duas opções aqui, sendo uma eu peguei emprestado da nossa linha de computadores home office, e esse outro computador aqui é da nossa linha já profissional, a linha Trader, tá? Especificamente aí para você que quer atuar aí no mercado financeiro. E eu puxei essas duas configurações aqui porque eu achei interessante, porque elas trazem aí o mesmo processador, que é o Ryzen 5 5600G, um dos processadores mais vendidos no momento. Esse daqui é um computador um pouco mais alto ali na linha dos computadores home office, é um processador mais intermediário, e aqui é o nosso PC profissional de entrada, e eu quero explicar para vocês um pouquinho. O que você precisa em um computador trader? Você precisa de um bom conjunto de processador, você precisa de um processador forte, você precisa de uma boa quantidade de memória RAM, você também precisa ter um SSD, porque hoje em dia um HD, que é aquele dispositivo de armazenamento mais antigo, ele é muito lento, não é tão legal você ter um HD, então vale a pena você investir num SSD. E agora eu vou mostrar as diferenças para vocês basicamente entre uma configuração simples de entrada, uma configuração home office mesmo, como o próprio nome diz, e o que é uma linha profissional desenvolvida aqui pela Infoturbo, homologada para que você trabalhe aí. Qualquer segundo aí na vida de um trader, ele pode fazer a diferença entre te trazer lucro ou prejuízo. Então, chega para cá, olha que interessante. Essa máquina aqui, por exemplo, ela traz o Ryzen 5 5600G, como eu já disse, é um processador intermediário, tem 6 núcleos físicos, 12 threads, já tem aqui o pente de memória com 8 GB de memória RAM, e tem também aqui um SSD. Esse daqui é no padrão M2, mas ele ainda traz tecnologia SATA, tá? Daqui a pouquinho eu explico um pouquinho mais para vocês. Que é uma estrutura mais simples, mais enxuta, né? Que não tem capacidade para muita expansão, para muitos upgrades, e também não preza tanto assim pela ventilação do conjunto. Embora aqui na Infoturbo a gente monta, ó, modéstia à parte, os nossos PCs são perfeitinhos, tá? Mas deixa eu falar então basicamente as diferenças aqui para vocês entenderem quando a gente fala de um PC de uso profissional. Olha só, começando pelo processador, né? É o mesmo processador, tá, galera? O que vocês precisam ter em mente é o seguinte: um processador, quando ele está sob alta demanda, quando ele está sendo altamente exigido, e principalmente em dias quentes que colabora, a temperatura dele aquece muito. Originalmente, a AMD já manda uma solução térmica para ele, que é esse Air Cooler aqui, tá? Só que como eu falei, quando ele estiver sob alto estresse, e especialmente em dias quentes, esse processador vai esquentar, esse cooler aqui de entrada não vai dar conta do recado, não vai dar conta de fazer a refrigeração correta dele. E o que vai acontecer quando o processador superaquece? Você vai ter travamento, você vai ter lag. Por quê? Porque para que o processador continue trabalhando dentro do limite dele, automaticamente ele vai reduzir aí o seu potencial de processamento para que o computador não desligue. E é nesse momento que você tem esse travamento, congelamento da tela, essa lentidão no seu computador. Por isso que na solução profissional a gente já trabalha com um sistema de refrigeração líquida, esse water cooler aqui, por exemplo, que a gente colocou. Para quem não conhece o water cooler, como é que funciona? É basicamente igual um radiador de carro, tá? Ó, a gente tem um radiador aqui com toda aquela colmeia, deixa eu ver se a câmera aqui consegue mostrar para a galera ver. Aqui por dentro desses furinhos, ó, vocês conseguem ver aí que tem uma colmeia. É o nosso radiador funcionando, tá? Não é radiador. Então olha só, o processador ele tá aqui embaixo, a gente tem esse bloco aqui por cima, fazendo contato com o processador. A bomba está aqui, ela é responsável por fazer o fluido que está aqui dentro passar por dentro do radiador e fazer a refrigeração, assim como a ventoinha ajuda a manter esse radiador aí com uma temperatura mais baixa. Então assim, com essa solução que a gente coloca aqui, mesmo nos dias quentes, mesmo sob alta demanda, mesmo quando você estiver usando ao máximo o seu computador, você não vai ter esses problemas de lentidão, você vai usar o máximo aí do desempenho criado pela AMD 100% do tempo, beleza? Deixa eu contar um pouquinho mais de diferenças entre uma solução profissional e uma solução de entrada. Olha só, aqui a gente trabalha com 8 GB de memória RAM, tá? Eventualmente, você pode solicitar aí a um consultor para que ele mande essa máquina para você com 16 GB, como a gente já fez aqui. Mas vocês podem verificar que essa mudança nos pentes de memória que a gente coloca aqui, elas não são basicamente apenas estética, tá?
Essas memórias elas já trazem dissipador, porque assim como eu expliquei com o processador, a memória RAM também esquenta, então você tem uma ajuda aqui desse dissipador, deixando a temperatura dessa memória mais baixa. E mais do que isso, em máquinas profissionais a gente sempre gosta de trabalhar com redundância. Então, são dois motivos basicamente por que a gente trabalha com 2 pentes de 8 ao invés de apenas um pente de 16, que seria até um pouquinho mais barato para você no primeiro momento. O primeiro é porque se eventualmente você tiver algum problema em um desses pentes, ainda que o seu desempenho caia momentaneamente, né, porque você vai ficar só com a metade da memória RAM, o seu computador continua trabalhando, né? Diferente, por exemplo, se você tivesse apenas um pente de 16 GB que parasse de funcionar e aí você não teria mais máquina. O segundo passo, a segunda questão que a gente trabalha com isso daqui é por causa da tecnologia chamada Dual Channel. Quando você tem 2 pentes de memórias trabalhando em conjunto, em Dual Channel, você tem o dobro da largura de banda. O que isso significa? Significa que o número de dados passados por segundo será muito maior, tá? Então isso vai tornar o seu computador ainda mais rápido. Mais do que isso, numa configuração básica, a frequência de memórias trabalhadas é de 2.666 MHz. Nessa configuração profissional, a gente já trabalha com frequências de 3.200 MHz, que na prática vai deixar o seu computador também mais rápido, até porque os processadores AMD Ryzen são processadores que operam com mais velocidade quando em conjunto com memórias com frequências mais altas, tá? Outro detalhe importante que a gente tem de uma configuração robusta, como essa daqui profissional, para uma configuração de entrada, está nas possibilidades de expansão. Traz para cá para a galera poder ver foco a foco. Então dá uma olhada aqui, ó. Nós temos 2 bancos de memória, 2 slots de memória. Aqui nós temos 4, nesse outro computador aqui na nossa configuração profissional, nós temos 4 bancos. O que isso significa? Se você precisar expandir aí o seu conjunto de memória RAM, aqui você vai conseguir chegar no máximo a 64 GB, enquanto aqui você consegue chegar até 128, tá? Para você que é trader, eu recomendo trabalhar com pelo menos 16 e acredito que o máximo que você irá precisar será 32 GB, dependendo aí da sua utilização. Mas claro, isso hoje, daqui 5 anos, não sei te dizer, pode ser que venham novos aplicativos e que você demande mais, ou pode ser que você utilize essa máquina para mais do que uma tarefa, de repente fazer algum pequeno trabalho de edição, de repente fazer uma live, e aí você vai precisar de mais memória RAM, e é por isso que esse conjunto profissional já é preparado para esse tipo de expansão, para esse tipo de upgrade, tá? Quero deixar mais uma coisa aqui registrada para vocês, eu falei agora há pouco do SSD, né? Esse daqui é um SSD no padrão SATA. E aí vale a pena a gente falar, só para explicar um pouquinho para vocês, quando a gente fala de um HD convencional, a gente está falando de uma tecnologia aí que faz leituras de 150 MB por segundo. Quando a gente vem para um SSD no padrão SATA como esse daqui, a gente está falando de um SSD 5 vezes mais rápido, pelo menos, aí chegando a 500 MB em média de leitura, tá? Ou seja, já é muito mais rápido, o seu PC já vai ligar aí em questão de segundos. Se você aí na sua casa liga o seu PC e vai fazer café porque ele demora para ligar, meu, tá tudo errado, tá na hora de você buscar uma solução nova, buscar um novo computador. E mesmo com um PC de entrada que nem Futurbo, você já vai ter um computador rápido. Porém, quando a gente fala de uma máquina profissional, a gente trabalha com uma tecnologia ainda mais avançada. A escolha que a gente fez aqui, por exemplo, nessa configuração, é do modelinho da XPG, e olha só, vou colocar um número para ficar mais claro para vocês entenderem. Esse cara aqui é 7 vezes mais rápido do que esse carinha aqui. Ou seja, o seu computador vai ficar 7 vezes mais rápido do que esse cara por conta desse SSD M2 que a gente colocou para você. Tem uma tecnologia chamada NVMe, mas não é qualquer SSD. A gente já pegou um de alta performance que traz leituras aí de até 3.500 MB por segundo. E em relação à gravação, cara, pasmem, é 10 vezes maior, quase 10 vezes mais rápido do que o SSD convencional, tá? Então, tanto a leitura quanto a gravação vai ser muito mais rápido nessa máquina profissional. Além disso, a gente sai de uma versão menorzinha com 240 GB de capacidade de armazenamento e já pula para 512, que a gente considera um espaço aí mais tranquilo para você poder armazenar tudo que você precisa. Lembrando claramente que os dois computadores aqui permitem que você opte por modelos com mais capacidade ou que você ainda possa trabalhar com armazenamento híbrido, a gente chama, né? Que é utilizando um SSD para o sistema operacional e os principais programas e um HD secundário para você deixar os arquivos, imagens, fotos, coisas que você não utiliza no seu dia a dia, mas que é importante você ter armazenado no seu computador para fácil acesso. Tem mais uma coisa importante na vida de um trader que eu ainda não falei para vocês, mas que você, se já trabalha com isso daí,
você sabe o que é o número de telas, o número de monitores, né? Porque é tanta informação que você precisa se basear, é tanta coisa que você precisa enxergar ao mesmo tempo de informação, que por mais que às vezes você utilize um monitor um pouco maior, não é o suficiente. Então você precisa de um número maior de telas. Tanto a nossa configuração profissional quanto a nossa configuração de entrada, elas são capazes de reproduzir aí 2 telas simultaneamente. Você consegue utilizar 2 monitores. Mas qual que é a diferença entre essas 2 configurações? Na nossa configuração profissional, ela está preparada para receber upgrades de placas de vídeo que facilmente e com um custo baixo, eu estou falando aí de aproximadamente R$800 de investimento a mais nessa configuração, você consegue subir até mesmo 8 monitores ao mesmo tempo em um só computador. Talvez você não precise de tudo isso, mas é uma funcionalidade, é uma facilidade que a nossa configuração profissional traz para você. Agora há pouco eu falei a respeito de redundância, né? Redundância para você não ficar na mão. Uma máquina profissional, ela não pode te deixar na mão. E uma das coisas que essa máquina aqui, por exemplo, traz, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A melhor você como trader, você precisa ter uma internet muito boa, né? Então esse PC aqui, ele já traz ali a rede gigabit, 10/100/1000, uma melhor velocidade, né? E assim como esse nosso setup profissional também. A diferença é o seguinte, na configuração mais simples, ela não tem conexão por internet via Wi-Fi. Então eu quero que de repente você imagine o seguinte, né? Você utiliza a rede cabeada, de repente passou um caminhão aí na rua, quebrou a sua fibra, mas você tem na sala comercial ao lado um vizinho que ainda a internet está funcionando e ele pode rotear a internet para você. A nossa solução profissional, ela já traz aqui uma placa PCI Express com velocidade de até 300 Mbps, vem com 2 antenas omnidirecionais para facilitar o alcance. E por mais que não seja a mesma qualidade de internet, porque não se compara uma internet via Wi-Fi por uma internet a cabo, você não vai ficar na mão, você vai continuar trabalhando, tá? A gente, quando desenvolve uma configuração profissional, a gente quer pensar em cada detalhe. Veja, esse processador aqui, ele tem um consumo de energia bem básico. E o que eu quero falar para vocês aqui agora é a respeito de fonte de alimentação. Em quase 10 anos de trabalho aqui na nossa loja, a gente percebe com tranquilidade que muitas vezes o cliente, quando monta o computador, quando ele vem contar para a gente um pouquinho da história dele, o que ele busca, ele não se importa muito em relação à fonte e opta sempre por preço, não quer saber qual a qualidade ou qual o diferencial daquele produto. Veja, uma fonte dessa atende a essa configuração, assim como de repente eu até poderia colocar uma fonte dessa aqui. Mas por que ela não é recomendada? Porque quando a gente fala de uma configuração profissional, a gente está falando de uma máquina que muitas vezes nem sequer será desligada, irá funcionar 24 horas por dia. E esse não é um produto preparado para isso, tá? Então, a fonte que a gente opta por trabalhar aqui nesse modelo, ele é um padrão diferente, ela conta com capacitores de melhor qualidade, ela já é bivolt automático para você não ter que ficar chaveando aqui, ó. Mostrar para vocês, né? Imagina, de repente você precisa trocar a sua tomada, aí liga lá no 220, não percebeu, explodiu o computador. Já pensou? Danifica tudo? Então não dá. Além disso, uma fonte como essa daqui, obviamente que é um produto um pouquinho mais caro, ela traz proteção contra curtos-circuitos, contra picos de energia. É um produto que vai te trazer muito mais confiabilidade e segurança no seu uso aí no dia a dia, tá? Pessoal, esse daqui é um exemplo, essa daqui é a nossa máquina de entrada no mundo profissional aí do trader, tá? Lá no nosso site você vai encontrar configurações assim como essa, porém ainda mais potentes. Então você vai encontrar configurações já com 32 GB de memória RAM, você vai encontrar configurações com processadores ainda mais potentes, como o caso do Ryzen 7 ou até mesmo o Ryzen 9, que são processadores que vão conseguir aí fazer mais atividades ao mesmo tempo e com menos, mais rápido, né? Então, assim, você vai ter acesso à informação de uma maneira absurdamente rápida, veloz, com confiança, qualidade. E se você é do time Intel, de repente, por algum motivo não gosta dos processadores AMD Ryzen, nós temos configurações também equipadas com processadores Intel Core da 12ª geração, que é a geração mais moderna que existe da Intel atualmente, são excelentes opções também. Entra lá no nosso site, busca por Trader, você vai encontrar todas as configurações voltadas aqui para o segmento Trader, tá bom? E claro, se você de repente está começando, quer investir um pouquinho menos, uma configuração como essa daqui, Home Office, já vai atender você super bem.
em especial se você fizer alguns upgrades, conversando com um dos nossos consultores, dobrando, por exemplo, memória RAM para pelo menos 16 GB, porque às vezes você não tem certeza se é isso mesmo que você quer, você precisa de um equipamento, sem contar que é um computador que pode servir aí a toda a família facilmente para você acessar desde as coisas culturais, para você ter acesso a um aplicativo de Netflix, um YouTube, para você poder fazer, seus filhos poderem fazer trabalhos escolares, navegação na internet, acesso a banco, etc e tal. Esse computadorzinho já vai te atender para tudo isso. Agora, se você busca uma solução profissional, nós temos aqui também, e é daqui para cima. Você pode falar com um dos nossos consultores pelo WhatsApp, você pode falar pelo direct no Instagram, pelo Messenger no Facebook, pode nos telefonar também, de segunda a sexta nós temos a nossa equipe ali para atendê-los. Temos a nossa área técnica também para você que eventualmente já é cliente, está com alguma dúvida, um funcionamento que parece que não está legal, pode entrar em contato, tirar todas as suas dúvidas e claro que você pode vir pessoalmente nos conhecer aqui também no centro de São Paulo, onde eu estou fazendo esse vídeo hoje para vocês, tá bom? Muito obrigado, quero que vocês deixem aqui nos comentários embaixo depois contando pra gente o que vocês acharam, quais as dúvidas que vocês têm, o que a gente pode falar aí nos próximos vídeos, tá bom? É isso aí, valeu, até a próxima!